Pedro Duran, daqui a pouquinho o Telcuri também vai estar conosco para falar mais sobre esse assunto. Pedro, começo com você para entendermos, né? Estamos falando aqui de uma dívida bilionária, 740 bilhões de reais. Como os estados chegaram a essa cifra? Carol, em alguns lugares até um número maior, 764 bilhões. Há um ajuste desse número o tempo todo, porque essa dívida vai mudando ao longo dos meses, né? Alguns estados contraem uma dívida maior, por exemplo, fazem um empréstimo que acaba tendo a União como fiadora, ou até mesmo pagam parte da dívida e esse número vai oscilando bastante. Então, vamos explicar primeiro quais são os estados endividados, para a gente depois falar sobre de onde veio, pode ser? Vamos lá. Então, vamos ver a primeira tela que mostra a dívida dos estados com a União, os principais estados brasileiros, Carol. E aí a gente começa por São Paulo, que tem a maior dívida, 280 bilhões de reais. A dívida de São Paulo é preocupante, é grande, mas diferentemente dos outros 3 estados que estão na nossa tela, São Paulo tem 2 questões importantes. Primeiro, é o segundo maior orçamento do Brasil, só perde para o orçamento da União. Então tem mais capacidade de pagar a dívida. Segundo, tem as contas públicas bastante organizadas. Então, isso também propicia ao Estado de São Paulo uma melhor capacidade de resposta no pagamento dessa dívida. Em segundo lugar, vem o Rio de Janeiro, com 160 bilhões de reais em dívidas. E aí a gente tem tanto questões do Banerj, que é o antigo Banco Estadual do Rio de Janeiro, quanto obras ligadas às Olimpíadas, ao Pan-Americano, muitas dívidas de décadas atrás, especialmente dos anos 80, 90, que acabaram crescendo ao longo do tempo e fizeram com que o Estado ficasse numa situação tão complicada. O governador Cláudio Castro conseguiu, de fato, nos últimos anos, arrumar um pouco essas contas para pagar os servidores em dia ou até mesmo o 13º antecipado, mas é um desafio muito grande, porque essa dívida vem de décadas. E agora o que o Rio de Janeiro está fazendo é contestar no STF a fórmula de cálculo dessa dívida, porque eles entendem que o cálculo não está adequado, não está ajustado. O que a gente percebe nesse assunto é a judicialização dessa dívida, Sim. né, Pedro? Você fala aí do Rio de Janeiro, mas também é o caso de Minas Gerais. Exatamente. E o governador Romeu Zema, muito embora seja de um polo oposto do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem também tentado fazer uma articulação com o governo federal para ver de que forma que a dívida de Minas Gerais poderia ser melhor equacionada. Aqui a dívida aparece com 148 bilhões de reais, porque esse dado é de um pedido de lei de acesso à informação da Fiquem Sabendo para o Ministério da Fazenda, dado de maio agora. Mas alguns lugares, como o próprio senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, falam em 160 bilhões de reais. Então, ela vai oscilando para ficar um patamar muito próximo do patamar do Rio de Janeiro, né? E no caso de Minas Gerais também uma dívida histórica. Minas teve um governo do ponto de vista das contas públicas que sofreu muito, que foi o governo de Fernando Pimentel, logo antes de Romeu Zema, até por isso tanta rejeição política ao PT em Minas Gerais, porque a gente teve as cidades sem receber os repasses dos recursos do Estado e a gente teve os funcionários públicos sem receber salário. Então chegou numa situação muito crítica e agora com o governador Romeu Zema, de fato, Minas também conseguiu avançar um pouco nessa organização do caixa. No caso do Rio Grande do Sul, muito embora essa dívida seja de 95 bilhões de reais, o governador Eduardo Leite, o vice-governador e todos os outros agentes políticos ali do Sul, Carol, chamam a atenção para um detalhe importante. É o estado com maior endividamento proporcional, ou seja, tem a dívida maior em relação àquela população que tem, né? E no caso do Rio Grande do Sul, você teve agora a interrupção do pagamento dessa dívida, um tempo de 3 anos para que o estado possa se reorganizar das chuvas, mas ainda assim é uma situação preocupante, porque o próprio governador Eduardo Leite diz que isso não resolve o problema. O Rio Grande do Sul, passados esses anos, vai continuar com abacaxi para descascar se essa discussão não for feita. Inclusive teve essa discussão com relação ao Rio Grande do Sul, se a dívida seria suspensa, mas o governador queria a extinção da dívida. Sim. O que é algo muito arriscado do ponto de vista político para a União, porque perdoar dívida é algo que pode comprometer inclusive o CPF daqueles que fizerem isso. Então, para um gestor público dar uma canetada e liberar um estado, um município do pagamento de um valor devido à União, segundo as pessoas com quem eu conversei, é um movimento muito arriscado, politicamente e juridicamente, Carol. Pois é, porque o quanto que essa decisão que beneficiaria o Rio Grande do Sul poderia também atender os outros estados
que também estão endividados com a União. Porque abre um precedente, né? O Acre não está nessa lista, os outros estados ali somam 81 bilhões e aí a dívida é menor para cada um deles, mas o Acre também poderia reivindicar o mesmo benefício do Rio Grande do Sul, uma vez que também sofreu no início do ano com chuvas que devastaram o estado. É um estado muito menor do que o estado do Rio Grande do Sul. Ainda assim, por que não ter as mesmas vantagens? Então, esse é um problema de jurisprudência, né? Ou seja, de criar uma regra que no final vai acabar valendo para todo mundo. E de onde vem então essa dívida? Vamos mostrar a segunda tela que tem os detalhes de alguns destaques que eu trouxe, Carol, para explicar como os estados chegaram a alcançar essa dívida de tantos bilhões de reais, 764 bilhões. Então, financiamento de obras, especialmente grandes obras, obras de infraestrutura. Esse é um desafio para o Rio Grande do Sul. As 6 pontes no estado que foram completamente destruídas precisam ser reconstruídas. E aí a gente está falando de investimentos de 200, 300 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. O estado sem capacidade para poder botar esse dinheiro para investir no primeiro momento, acaba recorrendo à União, que junta a maior parte dos recursos para poder fazer o financiamento. Convênios também entre os estados e o governo federal, a gente fala de educação, saúde, o repasse muitas vezes não é feito, não volta o dinheiro para o governo federal como deveria voltar. Eventos que foram realizados, e aí a gente fala de grandes eventos especialmente, Carol, como Olimpíadas, Copa do Mundo, grandes eventos que reúnem líderes mundiais e que fizeram com que os estados acabassem também tomando empréstimos para poder financiar grandes obras. Você vê que está tudo interligado aqui, né? Para conseguir dar conta de organizar esses eventos. E os juros, que vão correndo e vão fazendo com que essa dívida aumente cada vez mais. Esse último ponto, inclusive, dos juros, é um dos pontos debatidos pelos governadores e certamente vai passar por essa reunião com o Rodrigo Pacheco, porque uma das coisas que se discute é a mudança da indexação, que é isso que a Isabel trazia. Ou seja, a que índice essa dívida está atrelada? Ela tem que estar atrelada ao índice de preços ao consumidor, que mede, por exemplo, a inflação nas coisas do dia a dia, ela tem que estar atrelada ao IGPM, que é o índice que é usado para aluguel. Então, há uma discussão jurídica para isso. O importante é, a gente percebe que muitos políticos, ao longo dos anos, e aí sem distinguir partidos e esferas políticas, fizeram investimentos muito pesados para além da capacidade do caixa que os respectivos estados tinham. E agora, essa fatura está sobrando para quem vem depois. Muitas vezes não tem a ver com aquela dívida, mas tem que arcar com essas consequências, né, Carol?